Olá, irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo é a continuação do estudo sobre a Menorá. E nessa continuação aqui a gente já viu todas as festas, as 7 festas que a Menorá representa. E eu trouxe as passagens bíblicas mostrando referências bíblicas do estudo da Menorá. Então a gente vai começar com Páscoa. Tá aqui embaixo, vamos acompanhar comigo, olha só. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Yahusha, nossa Páscoa, foi imolado. Esse aí foi o momento que ele foi crucificado. E o destaque para essa citação aqui é purificai-vos do velho fermento, ou seja, do pão com fermento, que é exatamente, sem sombra de dúvida, todas as religiões aí estão passando, que passam Jesus, que é o pão fermentado. Inclusive, eles comem no ritual de Santa Ceia, literalmente um pão de padaria com fermento para as pessoas perceberem perfeitamente que é um pão feito com fermento, fisicamente. E aquele fermento simboliza acréscimo, algo que não é verdadeiro. Então a situação está física, para as pessoas verem fisicamente, sentirem no corpo dela fisicamente que é um pão fermentado e que não é o pão original, porque o original não tem fermento. Destaque para isso aqui, para essa frase aqui é exatamente isso, essa citação. Olha só: purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova. Porquanto sois pães ázimos, ou seja, pães de cevada, pães ázimos, não é pão de trigo. Porquanto Yahusha, nossa Páscoa, foi imolado. Exatamente. A segunda citação aqui é o momento da festa chamado Pães Ázimos. Celebremos, pois, a festa, não com fermento velho, como eu disse antes, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados, de pureza e de verdade. Olha como Paulo estava aqui, Shaul estava preocupado que ninguém ficasse se alimentando com uma coisa que não fosse o corpo verdadeiro do Messias. O corpo verdadeiro dele é sem fermento. Ele falava radicalmente, doa quem doer. Como ele falava assim, por exemplo, olha, eu vim para trazer guerra, pai contra filho, filho contra pai. Por quê? Como eu disse em vídeos passados, se a pessoa quer ser salva, ela tem que largar tudo. Tem que largar absolutamente tudo. Inclusive é o que o mundo traz para todas as pessoas. As pessoas estão contaminadas com o vinho desse mundo. As pessoas estão contaminadas com o vinho religioso também. Então, digamos assim, são dois vinhos. O vinho dos costumes mundanos, que é, por exemplo, o amor a esse mundo, as datas comemorativas e tudo. E o vinho religioso é o vinho da Babilônia, é o vinho de Roma, que teve as suas filhas, né, que são as igrejas que saíram de Roma, que é a igreja evangélica, que está tudo contaminado. Então Paulo tinha um cuidado muito grande para a gente só se alimentar, para que nós venhamos se alimentar somente com o corpo do Messias, incorruptível, sem nenhum fermento. Então todo aquele que se alimentar com esses pães ázimos, que é o corpo dele, é a mensagem que ele trouxe, é a verdade. Teve um momento que o Salvador falou as verdades ali, de uma forma, bem lá no começo, lá em Mateus, que ele começa a falar e Pedro, né? Pedro fala assim, palavras duras essas. Quem consegue se conter com essas palavras? Quem consegue seguir o Senhor com essas palavras, mestre? Essas palavras são duras, quem pode ouvir elas? Então, ou seja, é um pão sem fermento, não é um pão gostoso. Na verdade, fisicamente, os pães ázimos de cevada não é muito bom, né? Ele é bom dentro, no nosso intestino. Ele inclusive, a cevada é mais saudável do que o trigo, né? O trigo hoje está até transgênico, para ter uma ideia. Foi corrompido até a nível de transgenia. Mas, enfim, então, assim, Pedro falou que era difícil seguir o Messias. E ele falou assim, e vocês, o que vocês vão fazer? Ele falou, poxa, mas para onde vamos nós se só no Senhor, só em Ti há palavras de salvação? Vamos ficar com o Senhor. Isso é lindo, essa mensagem ali que Pedro trouxe, é lindo. Então, como ele falou assim, falou isso, para mim é uma mensagem linda que Pedro falou. Para onde vamos nós se só em Ti há salvação? Há palavras de salvação. Dá vontade de escrever isso na parede, assim, toda hora quando passar por um local e ver aquilo escrito na parede. Para onde vou eu se só no Messias há salvação? Ainda, por mais que sejam palavras duras,
Vamos encarar, vamos fazer isso. Até mesmo uma coisa que quem se depara com a mensagem da cruz, com a mensagem do nosso Salvador sem fermento, que é uma mensagem dura, e essa pessoa, ela sente dentro dela essa verdade, ela larga tudo. Então, por isso que as pessoas salvas, elas já estão certas já. Os salvos, estão com o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, ou seja, antes deles mesmos nascerem, o Criador já sabe quem vai ser salvo. Não há como esconder isso. Então, a única coisa que precisa para essas pessoas despertarem para a salvação total e seguirem uma vida de salvação é escutar a mensagem. E muitas das pessoas estão ainda no sistema religioso. Mas como, na minha opinião, como a gente está vivendo um momento já, o último 45 segundos do tempo, eu acho que os salvos já, se tiver, tem muito pouco, né, dentro das religiões, falsas religiões. Vamos seguir. O próximo são primícias. A citação é a seguinte: se é só para esta vida que temos colocado nossa esperança em Yahushua, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Por que ele está falando isso? Porque se a nossa esperança está nesse mundo, mesmo que o Salvador veio e tudo, e mostrou tudo, ou seja, somos os mais dignos, os mais miseráveis desse mundo. Os salvos, eles não têm esperança nesse mundo. Então é totalmente desconsiderado. Aí seguindo. Mas não, Yahushua ressuscitou dentre os mortos como primícia dos que morreram. Mostrando assim, ele ressuscitou como primícia porque outros vão ser ressuscitados também. Então nossa esperança não está aqui, está lá em cima. A mensagem da festa das primícias é essa aí. O próximo é a Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, Ruha, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eles receberam o Espírito Santo que pousou como um espírito de línguas estranhas, né? Quem estava no momento lá, o que relata é que eles viram e escutaram eles falando em outro idioma. Na verdade, dom de línguas ali foi outros idiomas estrangeiros, como por exemplo falar em espanhol, em japonês, em inglês, porque eles tinham que eles tinham que anunciar a palavra do Messias, a palavra do nosso Salvador, em todo o mundo. E como eles iam fazer isso com somente a língua hebraica? E tem traduções mostrando que eles estavam falando em línguas estrangeiras. Eu vou fazer questão de trazer essa tradução que mostra que eles estavam falando em línguas estrangeiras. O povo da Galiléia chegou lá e viram eles, os discípulos ali, falando em línguas estrangeiras. Inclusive eles disseram: olha, esses aí não são hebreus? Como é que eles estão falando na língua que eu entendo? Ah, e aquele ali também está falando da minha língua. E aquele outro também está falando da minha língua. Então, eram línguas estrangeiras. E esse dom, ele se encerrou. Ninguém mais recebe o Espírito Santo a ponto de aprender línguas estrangeiras. Paulo fala isso. O dom de línguas cessará, porque é só até o momento em que o próprio Criador quiser. Quando ele perceber que a mensagem foi entregue a esses países, acabou. Agora vai ser dom de línguas, de falando das coisas concernentes ao nosso Criador, ao reino vindouro, que é o que a gente fala hoje, todo aquele que receber. E a próxima aqui é trombetas. Eis que vos revela o mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse momento aqui é muito interessante. Vou ler novamente, olha só. Eis que vos revelo um mistério. Nem todos morreremos. Aqui, ó. Olha a foto aqui, ó, eles subindo. Não morreram. Inclusive o anjo de Apocalipse fala para João assim: estão vendo esse povo aqui? Aí João fala assim: quem são? O anjo fala assim: são aqueles que passaram direto da vida para outra vida. Eles não morreram. Eles foram poupados desse mundo aí que vai ter uma grande destruição. Eles não morreram. 144 mil não vão passar pela morte. É um povo extremamente selecionado. É a nata da nata dos salvos. Então, olha só.
nem todos morrerão, mas todos serão transformados. Até mesmo os que morreram e estão escritos no livro da vida, mas vão passar pela morte, vão ser transformados. E assim por diante. Então, uma outra citação é a seguinte: num abrir e fechar de olhos. Eu tenho para mim, em algumas pesquisas que eu fiz também, que eu vou trazer em vídeos futuros, é que esse abrir e fechar de olhos vai ser na parte da manhã. Eu tenho para mim, isso eu tiro da minha concepção, tudo que eu estudei, que mostra que de um abrir e fechar de olhos seria no nascer do sol, no momento em que está escuro e abriu os olhos, ou seja, o sol apareceu. É ali o momento do arrebatamento dos 144 mil. É um estudo um pouco complicado que eu vou trazer um pouco mais para frente, porque que eu tenho essa noção de que será numa manhã. E todos eles vão saber. Vai ser polêmico, vai ser interessante também, mas eu vou trazer referências mostrando por que eu acredito, e alguns irmãos também acreditam nisso, que vai ser numa parte da manhã, num abrir e fechar de olhos. O olho está fechado e se abre, né, quando o sol sai. Né, isso tem aplicativos mostrando isso. Eu vou trazer com mais calma mais para frente. Então é interessante que é no abrir e fechar de olhos, isso é uma referência. Vamos mais. E aí a gente chega no momento de expiação, é quando o nosso Salvador vem como leão, ele não vem como um cordeiro, ele vem irado, ele vem. O que o leão faz? O leão destrói, o leão pega a gazela, o animal ali que é predado por ele, que ele é o grande predador, né? Ele é o grande, é o rei da selva, ele não é chamado rei da selva à toa. E aí ele destrói a carne, ele esmaga, é exatamente isso como ele falou. Eu mesmo vou pisar o lagar da ira do meu pai, e o vosso pai também. Então ele vem destruir, como se fosse um leão. Vamos ler aqui, ó. Então Israel em peso será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade. Então olha só, aqui está escrito: então Israel em peso será salvo. Israel é quem? Sou eu, é você, é o seu vizinho, somos todos nós. Nós somos de Israel hoje, a nova Israel. E nós vamos ser salvos de quê? No momento do fim do mundo ali, que vai estar acontecendo todos os flagelos e tudo. Israel, esse Israel que está falando, é o povo que quer ser salvo. E o povo que quer ser salvo quer mais que esse mundo acabe. Então, por isso que de Sião vai vir um libertador. Vai ser salvo do quê? Desse mundo. O que esse mundo tem de ruim? Governo, preço em tudo, taxas, nós sendo todas as pessoas, né, sendo escravo de um sistema, etc, etc. Então, por isso está escrito aqui: então Israel em peso será salvo de quê? Do mundo, desse jugo todo, desse vinho do mundo e vinho religioso. Todo mundo é preocupado: eu preciso ser batizado, eu preciso ser mais santo, eu preciso ser melhor do que o outro, eu preciso enriquecer, eu preciso ter isso e aquilo. O povo quer ser salvo desse mundo. Então, continuando: apartará de Jacó a impiedade. Impiedade, que o mundo é impiedade pura, é não ter piedade do próximo. Jacó, no caso, é os filhos de Jacó, as 12 tribos que somos todos hoje, né? E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, pecado do mundo. Esse é a expiação. E agora o tabernáculo, que é o milênio. Vi também tronos sobre os quais se assentaram todos aqueles que receberam o poder de julgar, ou seja, vão ter um povo que vai sair da terra aqui, que vai ser salvo, que vai julgar. Esse povo vai julgar. E quem são eles? Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Augusto. Aqui está testemunho. Mas em traduções melhores está escrito assim: por causa do nome de Augusto. Porque na época lá, esse povo aqui é o povo que enfrentou a guilhotina, que morreu pelos leões, no Coliseu, por Diocleciano, aqueles imperadores romanos cruéis lá que fizeram tudo isso com o povo que guardava o nome original. Olha, adora esse santo aqui, adora César, adora não sei o que, não sei o que. Ele falou: não, eu somente adoro aquele que vocês crucificaram e ressuscitou. O nome dele é Yahushua. Por amor ao meu nome vocês morreram. Por isso que o nome é importante. E aí eles morreram na guilhotina. Então eles foram decapitados e eles vão receber trono e vão julgar. Por causa do nome ou o testemunho de Yahushua e da palavra de Yahweh. E todos aqueles que não tinham adorado a fera, ou seja, fera ou besta, e a sua imagem, que não tinham recebido sinal na fronte nem na mão. Eles eles viveram uma vida nova e reinaram com Yahushua por 1000 anos.
E os outros mortos não tornaram a vida até que se completasse 1000 anos. Ou seja, quem entra aqui nesse momento aqui, ó, do milênio, é só os selecionados. Tem gente que está salva, mas não vai entrar no milênio, não tiver essa honra. Essa é a primeira ressurreição. E é isso aí, essas são todas as referências que eu trouxe e espero que tenham gostado desse estudo aí da Menorá. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, tem muito mais a falar. Eu vou trazer em vídeos curtos para não ser vídeos longos, não quero cansar ninguém. E vamos em frente com os próximos vídeos.